Vamos lá, eu quero ler com vocês novamente Isaías, capítulo 37, a partir do versículo 1. Olha, deixa eu dizer uma coisa, que uma coisa é nós sabermos o que está escrito, é nós lermos e sabermos. Outra coisa é praticar. São coisas distintas. Ouvir resolve, desde que colocado em prática. Nós ouvimos muitas vozes, e aí nós precisamos fazer uma escolha. Qual voz realmente nós vamos obedecer? E nós vamos aprender isso. O que nós devemos fazer? Você sabe que a Bíblia, quando Salomão acabou de construir o templo, coloca aí primeiro, por favor, Crônicas, 2 Crônicas 7. Diz assim, assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que chama pelo meu nome, diga comigo, se o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, diga, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, diga, e sararei a sua terra. Quer dizer, uma terra enferma é uma terra improdutiva, infértil. Então, os meus olhos, agora leia comigo, diga comigo, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Que lugar? Que lugar? Templo. Porque escolhi e santifiquei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Todos os dias estarão ali. Então, uma coisa é você saber, outra coisa é você fazer. Ficou clara a leitura que nós fizemos? Sim ou não? Sim ou não? Uma coisa é você saber disso. Outra coisa é você fazer isso. E aí, quando o rei Ezequias ouviu isto, ouviu o quê? Ameaças, afrontas. O rei poderoso, Senaqueribe, vinha devastando a terra. E ele seria o próximo. E começou as ameaças. E aí, quando ele ouviu isto, diga comigo, rasgou as suas vestes
Diga, cobriu-se de pano de saco. Lê aí o que está escrito, por favor. E fez o quê? Então, o que significa isso? Rasgou as suas vestes e vestiu de pano de saco. Então nós estamos falando de um rei, de um nobre. O que ele fez? Ele rasgou as roupas nobres, ele rasgou as roupas luxuosas, se vestiu de pano de saco, ou seja, o orgulho foi tirado, se vestiu de pano de saco, humilhação. Quer dizer, aqui eu não sou nada, dependo 100% do Senhor. Aqui eu não sou rei, aqui eu sou servo. Aqui eu não posso nada, Senhor. Eu dependo do Senhor. Então ele mandou que Eliaquim, responsável pelo palácio de Sebna, o escrivão e os anciões dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. E eles disseram, assim diz Ezequias. Diga comigo, este dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora da criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Diga comigo, chegou a hora da criança nascer, mas a mãe não tem força para dar à luz. O que significa? Chegou a hora, vem cá, o nascimento de uma criança é uma desgraça ou é uma bênção? É uma grande vitória ou é uma grande derrota? Então, aí ele vem, é um inimigo gigantesco, é um problema gravíssimo, maior do que ele podia humanamente falando, e ele usa essa expressão, ele manda representantes até o profeta Isaías, e ele diz, olha, esse dia é dia de angústia, de castigo, vergonha, como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas não tem força para dar à luz. O que acontece? Ele está dizendo assim, é hora de uma grande vitória, é tempo de um novo ciclo, é momento de uma nova estação, é momento de um novo nascimento, mas eu não tenho força para dar à luz. E eu preciso da manifestação de Deus. Porque há momentos na vida da gente que é assim, ou nasce ou morre. Tem lutas na vida da gente que é, ou ela te mata ou ela te fortalece. E para matar um homem que crê em Deus, somente se ele não crer. Porque toda e qualquer situação que chega até nós é para fortalecimento, é para crescimento. São treinamentos para nós. Então, aí ele leva, né, manda dizer e vem uma resposta. Os servos foram falar com Isaías e ele lhes disse, digam ao rei o seguinte, diz o Senhor. Diga comigo, não tenha medo, por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Foi a palavra que ele ouviu. Vamos lá, não tenha medo. Não tenha medo pelas palavras que você ouviu. Ok? Certo? Ok? Ficou claro isso? Sim ou não? Então vamos ver agora o que acontece. Você está ouvindo aqui uma espécie de... Quando Deus falou através de Isaías, Deus estava falando através de um ungido, um servo dele. É o que acontece na igreja. Você ouve,
palavras poderosas, promessas poderosas. Você ouve, não tenha medo. Você ouve, esforça-te, tenha bom ânimo. Você ouve que Deus vai te dar vitória, que não há o que temer. Se levante, em frente, esforce-te, coragem, seja forte e corajoso. 37:10. Então, essa primeira voz foi do Senhor, certo? Certo? Então, agora a voz do inimigo, na sequência. Digam a Ezequias, rei de Judá: não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane. Ao dizer, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Você já ouviu o que os reis da Síria fizeram com todas as terras? Como as destruíram totalmente? E você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram? Gozã, Arã, Ezef, os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpate, o rei da cidade de Servavaim, de Reina, de Iva? Vem cá, presta atenção. Você escutou uma palavra aqui, não tenha medo das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eu porei nele um espírito e o farei ouvir, e ele voltará para a sua terra. E eu farei com que ele seja morto. Agora vem o inimigo e fala justamente ao contrário. Vem e diz assim: não deixe enganar o seu Deus, em quem você confia. Ao dizer que não será entregue nas mãos do rei da Síria. E agora? Em quem ouvir? A quem ouvir? Em quem confiar? Porque uma coisa é o que você ouve na igreja, outra coisa é o que você recebe daqui a pouco como notícia ou o que você já recebeu. E agora, ficar com o quê? Confiar no quê? Está entendendo ou não? Sim ou não? Uma coisa é você saber ouvir Deus te fazer promessas poderosas, estrondosas. Diz, confia, seja forte, seja corajoso. Você verá a grande vitória que eu vou te dar. Confie em mim, acredite, eu luto por você. Aí você sai da igreja ou você sai dessa reunião e você ouve outra coisa. Você ouve de alguém, você recebe uma notícia. E agora? O que eu faço? Com que voz eu fico? Porque é uma guerra, são duas vozes. A voz de Deus e a voz do diabo. Como? Qual eu vou ouvir? Que atitude eu vou ter? O que está no meu coração? Não, mas eu confio, mas minha boca está falando outra coisa. A boca não fala do que o coração está cheio? Sim ou não? Eu falo que eu creio, mas eu estou com medo. Eu falo que eu acredito que Deus pode todas as coisas, mas eu estou com medo. Eu creio na autoridade que Deus me deu, mas eu não oro. A Bíblia diz profetiza, mas eu não profetizo. A palavra me diz, eis que vos dou poder e autoridade, mas eu não creio. Eu não creio. Ezequias, vamos lá para o 37:14. Duas vozes, né? Sim? Sim ou não? Vamos ver o que ele fez. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu diante do Senhor. Ezequias orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. E aí vem a resposta do Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer: assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
visto que você fez, diga comigo, uma oração a respeito de Senaqueribe. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade, para livrar por amor a mim e por amor ao meu servo Davi. Diga comigo, então o anjo do Senhor saiu, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens do arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Que atitude ele teve? Por isso que eu te pedi, deixa eu fazer uma pergunta: quem trouxe o que representa um problema sério para você aqui hoje? Essa é a atitude. Falar, ficar olhando, e agora? O que eu vou fazer? Isso resolve? Não resolve. Mas pegar e trazer diante do Senhor: o Senhor está aqui, ó, meus sonhos, meus projetos, está aqui. Os problemas que eu estou enfrentando, está aqui esse processo, está aqui esse diagnóstico, está aqui esse exame, está aqui essa conta, está aqui essa dívida. Senhor, está aqui, ó. Eu apresento, faço como Ezequias. A mesma coisa, eu comecei dizendo o seguinte: uma coisa é você saber. Por isso que, por que eu li primeiro Crônicas 7, falando sobre o que Deus falou a respeito do templo. O que Deus falou. Para você ver que as pessoas que colocaram isso em prática, elas obtiveram os resultados que Deus havia prometido que aconteceria. Se algum mal, peste, fome, espada, né, se alguma situação vier até vocês, vocês vão se apresentar diante de mim. Vocês vão clamar a mim, vocês vão orar a mim, e eu vos ouvirei. Então, é lindo, porque como é que esse homem fez? Espera aí, esses inimigos estão aqui, ele fez muitas coisas por aí, mas Senhor, não é, eles não serviam ao Deus que eu sirvo, eles não acreditavam no Deus que eu acredito. Vamos aqui para Crônicas 22. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do mar da Síria, e eis que eles já estão em Azazon Tamar e em Gedi. Então Josafá teve medo, diga comigo, teve medo, e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também em todas as cidades veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, diga comigo, na casa do Senhor, diante do pátio, e disse: Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir, ó nosso Deus. Aí ele vem, né? Ele vem e diz assim, apresentando a oração no santuário. No 8 diz assim: ele tem morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste, o que está escrito aí, por favor? Deste templo diante de ti, pois teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. O que Josafá fez? A mesma coisa de Ezequias. Se levantou e correu para onde? Para o templo. E fez o quê? Orou, apresentou os seus inimigos, seus problemas, seus desafios diante do templo. Então, uma coisa é você
ouvir, outra coisa é você fazer. Uma coisa é você saber, outra coisa é você fazer. Nós precisamos aprender que a Bíblia funciona quando você coloca em prática. É a única forma. Por que a Bíblia fala profetiza? Porque se você profetizar, a situação vai mudar. Por que a Bíblia fala, faça declarações, tudo que disser lhe será feito? Por quê? Por isso que, sabe de uma coisa? Eu disse uma coisa muito séria. Eu vou compartilhar uma coisa que aconteceu essa semana. Segunda-feira nós falamos sobre o vale de El-Seco profetiza, né? Profetiza sobre o seu vale. Ainda eu disse, na reunião, no culto, eu disse assim, o que acontece? Muitas vezes, as pessoas, elas ignoram aquilo que a palavra diz sobre a sua preparação, sua autoridade. Muitas vezes ignoram o mundo espiritual. Eu disse sexta-feira, eu falei, olha, se o mundo espiritual não for real, vai lá na tua casa hoje, apaga a luz e faz uma oração repreendendo, se tiver algum mal aqui, vai lá e repreende. Faz essa oração lá. E aí, muitas pessoas foram fazer. Muitas pessoas foram fazer. Mas olha que coisa interessante, né? Eu estou falando porque eles me autorizaram. Falou, pode compartilhar, bispo. Pode compartilhar. O que acontece? Uma série de coisas erradas. Que a voz do diabo está aqui, a voz do Senhor está aqui. Quem que eu vou ouvir? O Senhor diz, obedeça, santifica, vigia, autocontrole, domínio próprio, equilíbrio. O diabo continua, a carne domina. Eu faço o que eu quero, eu faço o que minha carne pede. Então, em casa um campo de guerra. Ninguém tem sido coluna. Ninguém tem sido um ponto de luz. Certo? Aí, a pessoa sai daqui e acende um cigarro paieiro para fumar. Ok? Acende um cigarro paieiro para fumar. Termina o seu cigarro paieiro e vai fazer oração. E aí começa a fazer a sua oração. E o mal começa a se manifestar. Aí o cara começa a arrepiar. Começa a suar frio. Começa a passar mal. Começa a passar mal. Começa a passar mal. Aí, de repente, ele sente aquela presença e aquela risada bem no ouvido dele. Sabe aquela risada tenebrosa? Ele entrou para o quarto, ele estava molhado. A mulher falou, o que foi? O que foi? O que você estava orando? Ela falou, sim. Ele falou, eu estou orando, não fala nada. Aí, como sabe que estão despreparados, aí ela pegou e virou e falou assim, mas para que você foi fazer isso agora? Espera aí. O que acontece? Foi nos dado poder e autoridade. Mas, o que você está fazendo com esse poder e com essa autoridade? Por que ele escutou essa risada? Não precisa ser espiritual e discernir, não. Você não precisa de um alto nível de discernimento. Por que ele escutou essa risada? Hã? 'Hã? 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 '
Você? Você vai me expulsar? Acabei de fazer você acender um cigarro paieiro. Estou fazendo você ofender sua esposa te ofender todos os dias. Você vai me expulsar? E ele passou mal. Falou para mim ontem, não sei. Falou para mim ontem. Passou ontem falou para mim. Passou mal. Por quê? Nós temos poder, nós temos autoridade, mas revestivos. Não brinca. Não brinca. Trata com seriedade. Tenha discernimento. Porque o reflexo, o resultado da sua fé vai aparecer. Sabe no que vai aparecer? Em resultados. Em resultados. Aí, tudo amarrado, casamento destruído, não tem domínio sobre a carne, está tudo errado. Está tudo errado. Uma coisa é, nós sermos roubados quando nós estamos no mundo. Mas vir para a igreja e continuar sendo roubado, isso não tem sentido. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Sim ou não? Quando as pessoas sentaram comigo e começaram a contar, eu disse assim, eu já começo assim com vocês, tá? Aonde estão os erros? Porque não está em Deus. Se Deus não está fazendo, a culpa está em vocês. Vamos lá, vamos soltar tudo. Pode soltar tudo para fora. Porque não vem com vitimismo para o meu lado. Não vem que eu estou fazendo tudo certinho e Deus não está me respondendo. Isso não existe. Isso não existe. Está entendendo ou não? Isso não existe. Não há a mínima possibilidade de acontecer. Deus não mente. Ou ainda o diabo tem domínio, está encontrando lugar, ou eu não faço nada do que está aqui. Eu não tenho fé, porque a primeira coisa que nós precisamos trabalhar é tirar aquilo que nos rouba a autoridade, a ousadia. Porque tem coisas que nos tiram a ousadia. Tem coisas que nos roubam a autoridade. Você está entendendo? Que tira aquela convicção para você chegar. Sabe, com aquela força, com aquela autoridade, Senhor. Esse mesmo Ezequias que nós meditamos agora, no capítulo 38, ele diz assim, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor. Diga comigo, assim diz o Senhor. Põe em ordem a sua casa, porque você morrerá. O que está escrito? Você o quê? Não, mas lê o resto. Você não escapará. Quem disse isso? Quem disse? Deus. Aí, então Ezequias virou o rosto para a parede e fez o quê? Fez o quê? Orou. Ah, não está escrito aqui lamentou, não está escrito murmurou, está escrito orou, ok? Ezequias disse, ó Senhor, diga comigo, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, fiz o que era reto aos teus olhos,
Olha como é sério isso. Quantos de nós poderíamos fazer essa oração? Lembra-te que andei diante de ti com fidelidade, Senhor. Lembra-te, Senhor, com coração íntegro, que eu fiz o que era reto aos teus olhos, Senhor. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vai e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Diga comigo: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentei 15 anos à sua vida. Mas peraí, Deus não falou que ele ia morrer? E certamente não ia. Aí Deus vem. Aonde eu quero chegar com isso? Aonde eu quero chegar com isso? Espera aí. Ele foi capaz de fazer uma oração e mudar algo que Deus havia dito. Não foi o homem quem disse, não foi um inimigo quem disse, não foi um adversário quem disse, não foi o médico quem disse, foi o Senhor quem havia: organiza a tua casa que você vai morrer. E ele vem, faz aquela oração: lembra-te que eu tenho sido fiel, coração íntegro, eu servi ao Senhor com integridade, eu fui fiel ao Senhor. Instantaneamente, o Senhor diz: vai e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentei 15 anos à sua vida, você não vai morrer, você vai viver mais 15 anos. Uma decisão. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Hã? Quem está entendendo, por favor? Você vê que a gente precisa tirar aquilo que rouba a autoridade, a confiança. Ele pode dizer: Senhor, eu tenho pagado o preço, eu tenho sido fiel, eu tenho sido obediente, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho andado com um coração íntegro, Senhor, eu tenho te servido na fidelidade. E Deus ouviu, Deus respondeu. Aquela situação foi mudada. Porque Deus responde fé. Diga comigo: Deus responde fé. Ele orou. Ele não murmurou. Ele não reclamou. Ele não blasfemou. Deus responde fé. O que esse homem fez na guerra? Correu para o templo. Apresentou a Deus. O que Josafá fez? Correu para o templo. Apresentou a Deus, clamou, orou. E Deus respondeu. Você sabia, eu estava meditando ontem, olha aqui para mim, por favor. No livro de Atos, se não me engano, 23, tem uma coisa muito interessante, que diz o seguinte: quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não havia de comer nem beber enquanto não matasse Paulo. Eles eram mais de 40, diga comigo, eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Eles foram falar com os principais sacerdotes e anciões e disseram: juramos, diga comigo, sob pena de maldição, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Mais de 40, sob pena de maldição, nós não vamos comer enquanto não matarmos Paulo. Mataram? Sim ou não? Não, não pode. Porque ninguém pode. Ninguém pode amaldiçoar, ninguém pode fazer nada com aquele que está nas mãos do Senhor. Ninguém. Mais de 40 homens em jejum, somente com o propósito
na morte de Paulo. Sob pena de maldição. E não puderam tocar num fio de cabelo de Paulo. Não puderam fazer nada com Paulo. Porque quando você está nas mãos do Senhor, não há quem possa tocar em você. Não há. Diga, eu creio nisto. Diga, minha vida está nas mãos de Deus, não está nas mãos de homens. Isso é a segurança que você tem em Deus. Samuel, 2 Samuel diz, quando o rei Davi chegou em Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gerá, saiu, diga comigo, e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos. Embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei, enquanto amaldiçoava, Simei dizia, fora daqui assassino, homem maligno, quer dizer, homem do diabo, falando a Davi, jogando pedras em Davi, atirando pedras. Alguém do exército de Davi, então Absai, filho de Zeruia, disse ao rei, por que este cão morto amaldiçoou o senhor, o rei? Desde que eu vá até ele e corte a cabeça dele. Ele podia ter feito a justiça, deixa eu cortar a cabeça desse cão morto aí, ó. Mas o rei disse, que tenho eu a ver com vocês, filho de Zeruia? Desde que amaldiçoe, deixa. Se o Senhor lhe disse amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar por que você está fazendo isso? Aí, olha que coisa linda, ó. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta, diga comigo, e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. Não vou colocar minha mão, não. Não vou colocar minha mão, não deixa, não vou. Eu posso cortar a cabeça dele? Eu posso deixar que vocês cortem a cabeça dele? Não, mas não vou fazer isso. Quem sabe Deus olha essa maldição, transforma ela em bênção, converte em bênção a maldição que ele está proferindo. Deus vai me justificar. Se Deus olha e sabe que eu sou inocente, que essa maldição sem causa não encontra repouso, então eu sou inocente, essa maldição vai ser convertida em bênção. Mas olha que coisa linda, você viu? Deixa que ele amaldiçoe. Quer dizer, isso aqui, eu estou nas mãos de Deus, não estou nas mãos de homens. Deus vai pegar essa maldição e transformar ela em bênção. Quem está entendendo, por favor? Queridos, por isso que nós precisamos aprender. O que acontece? Tem gente que se ouve algo dessa natureza, já está abatido, me amaldiçoou, me praguejou, lançou maldição sobre a minha vida, e agora o que eu vou fazer? E daí? Eu estou nas mãos de quem? De homens ou de Deus? Eu estou nas mãos de quem? De homens ou de Deus? De Deus. Então, contra o povo de Deus não vale maldição, não vale encantamento. Amém? Quem entendeu até aqui? Não basta saber, querido, nós temos que fazer. Nós temos que aprender a apresentar a Deus as nossas questões com convicção. Está aqui, Senhor. Sabe esse problema, esse processo, esse exame, essa dívida, esse diagnóstico. Está aqui, Senhor. Está aqui. Senhor Ezequias mudou uma decisão do Senhor. Foi o Senhor quem falou, não foi o homem. Você vê o que é fé? Você ser capaz de mudar uma decisão de Deus que não muda. A Bíblia diz que Deus não muda, mas você vê que Deus responde fé. Às vezes uma pessoa toma como uma sentença já definitiva o que o homem falou e não crê no que Deus falou. E são essas inversões que realmente faz a diferença na vida de muita gente.
para o negativo. Quando na verdade nós precisamos a palavra, a voz de Deus é a autoridade máxima. Quando eu comecei lendo com vocês sobre Ezequias, tinha duas vozes. Deus usando a voz do profeta Isaías para falar com Ezequias, e o servo do rei inimigo, o rei Senaqueribe, usando seu servo para falar. Agora com quem eu fico? A quem eu ouço? São duas vozes que estão aí. A voz que não tenha medo, eu vou te dar livramento, e a voz lá, não confie no seu Deus, porque olha quanta gente vem sofrendo e diz que confiava em Deus. Só que ninguém responde pela minha fé. Eu respondo pela minha fé. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Sim ou não? O justo viverá pela sua fé. Não adianta uma pessoa falar, eu já tentei e não consegui, mas aí é você. Não sou eu. Você não responde pela minha fé. Muita gente já buscou, mas não alcançou. Mas tudo bem, mas esse é você. Esse é você. Esse não sou eu. Essa é a sua fé. Ninguém responde pela fé de ninguém. Olha, isso não funciona. Isso não acontece dessa maneira. Ok, essa é a sua fé. Eu respondo pela minha. Eu vou fazer o que eu creio. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Pega na sua mão, você que está em casa, se você tem aí um processo, um exame, um diagnóstico, se você tem um documento que representa uma dívida, se você tem algo que representa uma situação que você precisa de definição, pega aí, pega nas suas mãos. Segunda-feira que vem, inclusive, tem alguém que vai testemunhar sobre um problema de 15 anos que estava aguardando. Foi definido agora. 15 anos esperando. E foi definido essa semana. Por quê? Por conta de oração. Profetizar. Declarar. Profetiza, profetiza. A Bíblia diz, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele exalte. Humilhar debaixo da potente mão de Deus não é vitimismo. Não é vitimismo. É fazer como Ezequias, rasgou as vestes reais. Senhor, aqui eu não sou rei. Aqui eu não sou o Todo-Poderoso. Eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor. Senhor, eu estou como aquela mãe que chegou a hora da criança nascer, mas não tem força para dar à luz. Chegou a hora dessa grande vitória, mas eu não posso sozinho, Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Senhor, está aqui, ó. Está aqui, ó. Realmente Ezequias vem devastando a nação, a terra inteira. Realmente ele destruiu os reis tal e tal, mas não servia ao Deus que eu sirvo. Eles serviam, eu não sirvo a um Deus de pau, de pedra, de madeira, de argila, eu sirvo ao Todo-Poderoso, aquele que está entronizado acima dos querubins, o Criador dos céus e da terra. Responde, Senhor. Josafá, foi o Senhor quem disse, se algum mal nos sobreviesse, espada, fome, juízo, peste,
nós nos apresentaríamos diante de Ti nesta casa, e clamaríamos a Ti na nossa angústia, e o Senhor nos ouviria e nos livraria. Responde, Senhor. Responde, Senhor. Está entendendo? Amém? Amém? Deus não mudou, eu mesmo. Você é o Ezequias de hoje. Você é o Josafá. Você é o Davi. Ah, Senhor, me amaldiçoaram. Deixa que amaldiçoe, Deus vai transformar em bênção. Senhor, se levantou um complô contra mim. 40 homens se levantaram para fazer um complô contra Davi, contra Paulo, sob pena de maldição, que não iam comer enquanto não matassem Paulo, e não puderam tocar num fio de cabelo de Paulo, em um fio de cabelo de Paulo. Por quê? Porque Paulo estava nas mãos de Deus. Amém? Ezequias mudou uma decisão de Deus. Ezequias, tu sabe que eu tenho sido fiel. Tu sabes, Senhor, que eu tenho sido íntegro ao Senhor, coração íntegro. Responde-me, Senhor. Fala com Deus e apresenta a tua questão a Deus. Fala com Deus e apresenta o que você tem aí. O que você tem? Qual é a tua situação? Você que está na transmissão, espero que você tenha pegado aí o que representa o teu problema, a tua dor. É um problema, é uma conta, é um processo, é um diagnóstico, é um exame médico. O que é? É uma dívida. O que é? Qual é o problema? É uma carta que é uma ameaça. O que é que você ouviu? Talvez essa ameaça está aí no teu aparelho celular, está no teu WhatsApp, está na caixa de mensagem, veio um e-mail. Pega aí, apresenta a Deus. Faça como Ezequias. Vem diante do templo, faça como Josafá, corre, apresenta, eu estou aqui diante do Senhor, meu Pai, eu estou no templo, meu Deus. Talvez você recebeu um diagnóstico médico, o médico disse algo a teu respeito, falou algo a respeito da tua saúde, que você foi diagnosticado com um problema, com uma enfermidade que você tem que conviver pelo resto da vida, que só o tratamento A, o B ou C, ou não tem tratamento. Não, isso não foi o médico dos médicos que falou. Confia no que o médico dos médicos falou. Em nome do Senhor Jesus, confia e diga: Senhor, eu creio. Senhor, a minha questão, Senhor, é financeira, eu estou com um problema sério, eu estou com a minha vida amarrada, eu estou com os meus negócios amarrados, a minha vida está travada, Senhor. Oh meu Deus, eu peço, meu Pai, eu apresento ao Senhor, eu estou aqui, meu Pai, oh meu Deus, rasgando as minhas vestes diante do Senhor, vestindo-me de panos de saco diante do Senhor, clamando ao Senhor por esse milagre, clamando ao Senhor por essa mudança, clamando ao Senhor. Oh meu Deus, eu preciso, meu Pai, que o Senhor faça como fez com Ezequias. Um anjo foi o suficiente, para definir aquela situação, para exterminar com aquele problema. Um anjo, meu Pai, um anjo foi. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com essas pessoas, eu clamo com elas, meu Pai. Ela tem um problema, Senhor, que ela traz diante do Senhor, ela tem uma dor que ela traz diante do Senhor, ela tem uma situação, meu Deus, que ela apresenta diante do Senhor, meu Pai. Oh meu Deus, Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor, meu Pai, é aquele, meu Deus, que quando libera uma palavra, ninguém pode contrariar a tua palavra. Se o Senhor deu uma ordem, ninguém pode fazer essa ordem voltar atrás. Então abençoa, meu Pai, abençoa, meu Deus. Eu quero respostas para o teu povo, eu quero, meu Pai, um milagre. Ela precisa de um milagre. Diga isso a Deus,
Diga: Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Eu quero, meu Pai, ó meu Deus, eu oro com ela hoje. Ezequias orou junto com Isaías, e a oração dos dois, meu Deus, foi convertida em um grande milagre, em uma grande manifestação do teu poder. Então eu peço agora, responda a nossa oração, Senhor, responda o nosso clamor, responda, meu Pai, ó meu Deus, muda essa situação, muda, meu Pai, ó meu Deus, seja de saúde, seja, meu Pai, um diagnóstico, um exame, seja, meu Pai, espiritual, seja uma maldição que foi lançada, uma praga que foi lançada sobre a vida dela, ó meu Senhor, que seja quebrada hoje, que seja anulada hoje, que seja destruída hoje, em nome do Senhor Jesus, ó meu Deus, se seja, ó meu Pai, ainda que seja, meu Pai, ó meu Pai, um problema que está aí há anos, meu Deus, não importa, meu Deus, há quanto tempo, não importa, a mulher do fluxo de sangue foi curada depois de 12 anos, ó meu Deus, a mulher que andava encurvada foi curada depois de 18 anos, ó meu Deus, o homem do tanque de Betesda, o paralítico, foi curado depois de 38 anos, ó meu Deus, o cego foi curado e era cego de nascença, então sofreu uma vida inteira, e o Senhor mudou, o Senhor curou, então opera agora, meu Pai, opera esse milagre na vida dela, eu peço, meu Deus, mova os céus, Senhor, vai lá, aonde ela precisa, meu Pai, entra com intervenção, meu Deus, entra com teu poder, meu Pai, entra, meu Pai, ouça a nossa oração. Eu profetizo, meu Deus, eu profetizo nessa manhã, meu Pai, pessoas sendo curadas. Eu profetizo nessa manhã, meu Deus, Senhor, o Senhor fazendo aquilo que os médicos não podem, aquilo que os remédios, a ciência, a medicina não tem podido fazer. Faça, meu Pai, eu peço, meu Deus, Senhor, o Senhor libertando de traumas, o Senhor libertando, meu Pai, curando feridas, meu Deus, que estão há anos. Eu profetizo, em nome do Senhor Jesus, a cicatrização, eu profetizo o milagre, eu profetizo, meu Deus, nessa manhã, portas abertas, portas poderosas abertas, eu declaro grandes portas sendo abertas, eu profetizo, meu Deus, dívidas pagas, dívidas, meu Pai, ó meu Deus, coisas estrondosas acontecendo, restaurações, milagres acontecendo na vida do teu povo, aonde ela estiver, meu Pai, aonde ela estiver, não importa, o Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe. Eu determino em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, receba o teu milagre em nome de Jesus, receba o teu milagre, em nome o mesmo Deus de Ezequias é o nosso Deus, o mesmo Deus de Josafá é o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, eu declaro o teu milagre, eu profetizo uma mudança na tua vida, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, uma reviravolta acontecendo em nome de Jesus. Acredite nisso, acredite. Não, Deus não é um Deus de pau, Deus de pedra. Deus não é um Deus de argila, não é uma imagem, é um Deus real, um Deus verdadeiro. Se aquilo que Ele disse, a fé pode mudar, agora imagino que não foi o que Ele disse, não foi Ele quem disse. Imagina, o que não foi Ele quem disse, o que foi um homem mortal, o que foi uma pessoa. Não, fique com o que Deus disse. Acredite, fique com a palavra. Deus tem vitórias para você, Deus tem vida para você, Deus tem abundância para você, Deus tem prosperidade para você, Deus tem saúde para você, Deus tem felicidade para você. Em nome do Senhor Jesus, receba em nome do Senhor Jesus. Abra o teu coração e deixa entrar a palavra com poder. Abra o teu coração e receba a unção de cura, receba a unção de milagre sobre a tua vida.
Receba essa unção poderosa sobre a tua vida, para mudar, para destravar, para curar, para libertar, para desamarrar o que está amarrado, em nome do Senhor Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba, receba. O mal não pode prevalecer, não tem poder para isso. A enfermidade não pode prevalecer, basta uma palavra do Senhor. A amarração, a miséria não pode prevalecer. Acredite em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Abençoa o teu povo, Senhor. Visita cada um aonde quer que estejam. Visita onde quer que estejam. E aonde, meu Pai, ela precisa da tua intervenção, vai lá, Senhor, faça essa obra agora, derrama no teu poder, derrama na tua glória, meu Pai. Eu quero situações mudadas, eu quero, meu Pai, ouvir o testemunho dela, Senhor, que o Senhor mudou, que o Senhor desbloqueou, desamarrou, que o Senhor curou, que o Senhor operou um milagre, que definições poderosas aconteceram. Eu quero, Senhor, ouvir o depoimento dela, Senhor. Vai lá, Senhor, envia um anjo. Só um anjo, Senhor. Só um anjo é mais do que o suficiente. Só um anjo é mais do que o suficiente. Em nome de Jesus. O que você tem aí na sua mão? Levanta, por favor. Isso. Tudo que você pegou que representa o teu problema. Senhor, está nas mãos dela. Documentos, exames, processos, e-mails, mensagens de WhatsApp, correio eletrônico, tudo que representa um problema. Eu declaro, Senhor, e profetizo a mudança, a transformação, o milagre. Meu Deus, eu profetizo, Senhor, uma grande reviravolta na vida dela. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, pessoas sendo curadas e contrariando todos os diagnósticos, pessoas contrariando, Senhor, todas as previsões negativas, pessoas contrariando, Senhor. Meu Deus, está ali nas mãos dela, assim como Ezequias levou aquela ameaça diante do Senhor, aquela carta. Nós apresentamos diante do Senhor esse problema. Assim como o Senhor respondeu em um anjo definiu aquela situação. Basta uma palavra do Senhor, uma única palavra do Senhor, e tudo vai mudar. O milagre vai acontecer. Essa situação será transformada. E eu declaro esse milagre acontecendo, que o teu nome seja glorificado na vida dela. Receba em nome do Senhor Jesus. Você vai glorificar o nome do Senhor pela mudança, pelo milagre, pela transformação. Você vai glorificar o nome do Senhor e vai testemunhar do que Deus fez, contrariando previsões, diagnósticos, te honrando, te exaltando, te abençoando, te colocando por cabeça, mostrando que Ele é Deus. Ele é Deus, e a sua vida está nas mãos dEle, e não nas mãos de homens. Sejam abençoados agora em nome do Senhor Jesus. Receba o teu milagre, receba o teu milagre, receba o teu milagre, receba em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, seja abençoado, seja abençoado. Toca lá, Senhor, aonde só o Senhor pode tocar, aonde só o Senhor pode mudar, em nome do Senhor Jesus. Creia, receba e tome posse. Alegra o teu coração, alegra o teu coração, porque quando Deus nos faz uma promessa, nós já recebemos aquilo como tomamos posse, como já tivesse acontecido. Então alegra o teu coração, porque tem vitórias poderosas chegando por aí. Tem coisas incríveis acontecendo.
e você vai glorificar o nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. Eu abençoo a tua vida e declaro a tua vitória. Em nome do Senhor Jesus, declaro esse milagre na tua vida, essa mudança, para a honra e a glória dEle. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Quando a gente teme o futuro, teme o resultado no futuro, é como se a gente estivesse vendo um futuro sem Deus. Não há a mínima possibilidade. Não há. Porque aonde Deus está, ali há segurança. Ali há conforto, ali há paz, ali há tudo que Ele nos prometeu. Então confia. Nós contrariamos todas as previsões e diagnósticos negativos. E é isso que vai acontecer com você. Amém? Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome de Jesus, para Jesus.